A terapia interpessoal é uma terapia breve, né? Uma terapia de duração pré-definida, em média de 12 sessões semanais. Então, é uma terapia com duração de 3 meses. Ela foi desenvolvida nos anos 70, mais ou menos, num contexto dentro do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Yale. Na época, nos anos 70, estávamos fazendo os ensaios clínicos randomizados para testar a eficácia dos antidepressivos, dos tricíclicos na época, e eles precisavam de uma intervenção controle, não farmacológica, que coubesse ali dentro do tempo de avaliação de um ensaio clínico farmacológico, e então desenvolveram uma intervenção psicológica, que se tornou depois a terapia interpessoal, para fazer esses estudos. Então, ela nasce dentro desse contexto de pesquisa empírica. E aí eles viram, os estudos foram mostrando que essa intervenção, que foi desenvolvida ali para provar a eficácia de uma outra, era igualmente eficaz aos antidepressivos, no caso. E aí se começou a estudar sistematicamente, a se desenvolver mais a teoria mesmo da terapia interpessoal. No caso, eram estudos para depressão, então a terapia interpessoal foi desenvolvida inicialmente como um tratamento para depressão maior. Depois, com as décadas, foram passando e tendo adaptações para outros casos e também para subpopulações dentro da depressão. Até pelo contexto de surgimento de pesquisa empírica, ela é uma terapia manualizada. Então, ela é guiada por manual, de maneira que ela seja uniformizada e pudesse ser comparada entre diferentes terapeutas. A ideia é, né, o terapeuta ele parte do que é chamado uma formulação interpessoal. Então, ele faz uma ligação entre a depressão e o contexto social interpessoal que o paciente está vivendo naquele momento. Quem é o paciente, né, que você vai pensar em indicar terapia interpessoal? Então, primeiro, você precisa ter um paciente que está motivado para fazer terapia. O fato de ser uma terapia que tem começo, meio e fim, de uma certa forma, para alguns pacientes funciona como uma coisa mais convidativa. Mas, por outro lado, o tratamento tem uma intensidade, assim, né, porque as sessões são, o protocolo fala em 1 vez por semana, mas o trabalho precisa ser bem intenso nesse período. Então, o paciente tem que topar isso, e a gravidade do quadro psiquiátrico não pode impedir um processo psicoterapêutico de acontecer, né? Então, pacientes que estão muito desorganizados, psicóticos, com dependência ativa de substâncias, são situações que não é só para terapia interpessoal, né? Assim, para psicoterapia no geral, podem impedir o processo. No geral, quando você tem um estressor interpessoal ou social identificável, que você não precisa ficar cavando ali para encontrar, né, que aparece, vai ser um paciente que vai ser um candidato melhor para a TIP. E é uma situação que a gente começa a pensar no consultório. Você recebe aquele paciente que, por exemplo, está vivendo um baita conflito conjugal, na iminência de uma separação e num quadro depressivo. Esse é um paciente bom para a TIP, né? Um paciente que deprime depois de uma situação de luto. Quer dizer, você consegue entender mais ou menos por que a depressão aconteceu naquele momento na vida do paciente. E como uma alternativa, né? No campo das terapias baseadas em evidência, a TCC e a terapia comportamental e a cognitivo-comportamental são muito hegemônicas, né? Mas elas não são para todos os pacientes, não são todos os pacientes que conseguem fazer, que aderem ou mesmo que respondem. Então, a terapia interpessoal tem um foco mais relacional, ela pode ser uma alternativa interessante para esses pacientes que não se adaptam muito bem com um paradigma mais cognitivo ou de exposição. A identificação do foco é a base da terapia interpessoal, né? Então, a terapia são 12 sessões, como eu falei, ela é dividida em fase inicial, intermediária e final. E a fase inicial, que são as primeiras 3 a 4 sessões, ela termina com a formulação interpessoal, que é o estabelecimento de qual vai ser o foco do trabalho junto com aquele paciente na fase intermediária, que é o filé da terapia, vamos dizer, né? Então, esses focos eles foram desenvolvidos através de pesquisa empírica, não foi algo também que saiu da cabeça dos criadores da TIP, que os pontos que mais comumente apareciam na vida dos pacientes que estavam com quadro depressivo era de transições de papel, então, transições dentro da idade cronológica, adolescência, menopausa, transições como se tornar
né, paternidade, maternidade, aposentadoria. Então, são momentos em que um quadro depressivo pode acontecer, inclusive se forem transições desejadas e consideradas positivas pelos pacientes, também pode acontecer um quadro depressivo nesse contexto. Luto, literalmente mesmo, né? Perda de alguém importante, conflitos interpessoais em relações importantes para o paciente. E esse quarto foco, ele é um pouquinho patinho feio da TIP, porque ele veio depois e ele é um foco mais difícil de trabalhar. Hoje recebe mais esse nome de solidão, mas fala de um isolamento interpessoal, né? De um paciente que tem até o primeiro nome que se usou para isso foi de déficit interpessoal, quer dizer, são pacientes isolados, com poucas relações significativas, e você entende que esse é um desencadeante para o episódio depressivo. O que o terapeuta interpessoal vai fazer, né? Ele começa por aí, identificar por que agora, por que a depressão aconteceu naquele momento e não em outro, né? E, a partir daí, fazer essa formulação e estabelecer o foco. Dentro da fase inicial, também tem coisas que estão no protocolo da TIP mesmo, que é de fazer psicoeducação. Muitas vezes a gente recebe pacientes que já entendem, que já sabem o que é depressão, que têm o diagnóstico, mas isso é uma parte super importante, até porque aí você vai dar para o paciente esse que é o recovery role, que era chamado de sick role, né, papel de doente. A ideia de recovery é para colocar que, olha, você está numa condição que não é o seu normal, mas você pode melhorar e voltar a ser a pessoa que você era. E esse papel é importante porque, ao mesmo tempo que ele dá, digamos, alguns direitos para o paciente de, olha, você não vai conseguir fazer tudo que você sempre fez, o seu funcionamento não vai estar inalterado, não dá para ter essa expectativa, mas, ao mesmo tempo, você coloca alguns deveres, você tem que se comprometer para o seu tratamento funcionar. E esse é um ponto que é muito importante para a terapia interpessoal poder funcionar nesse tempo que ela se propõe a funcionar, porque tanto o terapeuta quanto o paciente tem que ser parte muito ativa no processo, tem que estar muito engajados, porque senão a coisa realmente não tem como funcionar. O terapeuta interpessoal, ele é muito ativo, ele tem essa ideia de ser advogado do paciente mesmo, né? Ele está ali, ele tá do lado do paciente, ele participa, ele fala, ele pergunta, ele não tem nenhuma neutralidade esperada, pelo contrário, né? Na fase inicial também, você faz uma espécie de varredura de como que são as relações interpessoais daquele paciente. Tem até umas ferramentas que podem ser usadas para fazer isso, com papel. Isso é opcional, mas você vai ter que mapear quem são as pessoas, quais são fontes de suporte, quais são fontes, eventualmente, de problemas e de conflitos na vida do paciente. O trabalho é majoritariamente no aqui e agora. É claro que o paciente pode contar da história e não tem problema, mas assim, o trabalho é no presente, funciona muito mais quando você pega coisas que estão acontecendo ali, recente na vida do paciente, para poder usar dentro da terapia. O manejo de afeto, então ligar comportamento a afeto e trabalhar a comunicação, são técnicas da TIP que você fica, né, pisando mesmo em cima disso. E sempre com uma ideia de encorajar a autonomia, né? Afinal, a terapia ela vai terminar. Isso é falado ao longo da TIP, né? Então, algo do tipo, estamos então aqui na 8ª sessão, né? Estamos aqui no meio, agora o que a gente vai fazer? Quer dizer, você está o tempo inteiro se lembrando e lembrando o paciente do que vocês estão fazendo ali, de como é que está o encaminhar da terapia. Eventualmente, pode ter mais de um foco, né? E tudo bem, dá para trabalhar com 2 focos, por exemplo, um foco primário e um foco secundário, mas no máximo, né? Porque é isso, é uma terapia curta que você tem que escolher a sua batalha ali para esse momento. Eu vou falar agora, então, de quais as indicações clínicas mesmo, né, da terapia interpessoal, para que a TIP foi testada já empiricamente, está embasada, e que a gente pode pensar na terapia como tratamento. A depressão foi aonde a TIP foi desenvolvida, né? É a primeira indicação. Os tamanhos de efeito nos estudos são de moderados a grande, em torno de 0,6. E tem evidência de ela ser igualmente eficaz a terapia cognitivo-comportamental e a farmacoterapia. É claro que, se você subdividir para depressões mais graves, o papel da farmacoterapia é mais importante, aí você vai pensar num tratamento combinado. Mas, pensando na depressão maior como um todo, ela é igualmente eficaz. Então, se for um quadro leve a moderado, um paciente
pode ser encaminhado só para terapia interpessoal. O tratamento combinado para prevenção de novos episódios na depressão recorrente e, principalmente, para melhora da funcionalidade, que é uma medida que hoje a gente vê nos estudos sendo cada vez mais valorizada, né? Não basta só você reduzir sintoma, mas o paciente tem que estar funcionando melhor dentro da vida dele, e aí a terapia interpessoal vai muito bem. Da pandemia para cá, houve adaptação para teleatendimento, então ela está também validada para ser aplicada de forma online. Existem populações específicas para as quais a TIP foi mais estudada, né? Então, principalmente adolescentes e a depressão perinatal. Então, tem uma literatura bem extensa para essas populações, também para a depressão nos idosos, a depressão dentro da doença de Parkinson e a depressão bipolar. Para adolescentes, a adaptação da terapia interpessoal é muito legal, assim, é muito interessante, tem muito estudo, vários ensaios clínicos, várias meta-análises, tem aí algumas referências, se vocês quiserem olhar. E para os adolescentes que têm um nível de conflito interpessoal mais alto, a evidência, o efeito é melhor do que talvez aquele adolescente mais isolado, com uma evitação mais importante. Vou falar um pouco mais nos próximos slides sobre essa adaptação, porque eu acho que ela realmente é muito interessante. É uma população que a TIP funciona muito bem, que é uma população que vai muito bem com esse terapeuta ativo, que troca, que conversa. Para as populações perinatais também é uma adaptação bem embasada, tanto para a depressão na gestação, quanto para a depressão pós-parto. Para os idosos também ela cabe muito bem, porque os focos da TIP, que a TIP elenca, né, aqueles 4 focos que eu falei, eles cabem muitas vezes estão relacionados com as questões que desencadeiam quadros depressivos na terceira idade, né? Então, também vai bem. E para a doença de Parkinson, tem um ensaio clínico mais recente que mostrou eficácia, é uma evidência menor, mas também pode ser usada. Na adaptação para adolescente, que realmente eu gosto bastante, tem algumas coisas que são diferentes da TIP geral, né? Então, existe envolvimento dos pais, de tempos em tempos ao longo da terapia, se eu não me engano, são uns 3 encontros previstos com os pais. Há um papel para o uso do telefone, que é combinado com o adolescente ao longo da terapia. O papel de ligação entre as famílias e a escola também faz parte de atender adolescente, né? E isso está previsto dentro do protocolo da TIP adolescente. Avaliações semanais de humor, quer dizer, na TIP não tem uma regra para se usar escalas, métricas de humor, mas com adolescente isso é particularmente incentivado, porque eles oscilam muito e às vezes não estão bem numa semana e vai vir aquela, não, eu estou péssimo, eu estou igual eu estava, eu não melhoro nada. E não, mas peraí, vamos olhar, né? Então ajuda a ter essa medida mais concreta, né, para eles. O uso do círculo interpessoal, aquele inventário interpessoal que eu falei que o terapeuta interpessoal faz na fase inicial, com os adolescentes tem uma recomendação de se usar esse círculo mesmo, né? Você pega, pode fazer numa folha de papel, faz uns círculos concêntricos e tenta colocar quem são as pessoas que estão num círculo mais íntimo do paciente, quem são as pessoas que ele tem um pouco menos íntimas, quem são as pessoas que tem fora. E aí tem uma coisa de ensino bem ativo mesmo, de estratégia de comunicação e técnicas de resolução de problemas. No manual da TIP para adolescente, eles colocam, por exemplo, essas teen tips, né? Então, você trabalha coisas assim, tipo, olha, escolhe seu timing, que horas que você vai pedir para tua mãe para você ir na festa? Na hora que ela está brava porque você veio com uma nota ruim? Não vai fazer isso nessa hora. Que hora que é melhor? Que hora que ela está mais bem-humorada? Né? Quer dizer, isso obviamente não vale só para adolescente, né, gente? Mas, assim, é mais útil. Usar frases com eu, né? Colocar como ele está se sentindo, ou como ele se sente quando tal coisa acontece. Ter uma coisa mais de troca, né? De reciprocidade, olha, falar de uma coisa positiva antes de pedir alguma coisa. Se for negociar, ter mais de uma solução em mente, né? Então, eu queria isso, mas isso não der, e aquilo, né? Então, são coisas bem práticas mesmo, assim, que eles pega os exemplos e vai tentando trabalhar e costuma ir super bem. E também deles não desistirem, né? Porque eles também têm um pouco essa coisa de eu fui lá, eu falei, ela estava ocupada fazendo outra coisa, não vou mais falar, né? Então, é bem prático, assim, né? Acho que dá para sentir como é.